E agora eu vou trazer também a visão do batismo com o Espírito Santo. E para isso eu trouxe um autor pentecostal. Trouxe aqui uma citação direta de um autor pentecostal que diz o seguinte, ó: batismo no Espírito Santo, isso é uma visão pentecostal, tá? Pode ser definido como um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito concede, pela instrumentalidade do Senhor Jesus Cristo, para o ingresso do crente numa vida mais profunda de adoração e eficiente no serviço para Deus, tá? Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho do que a visão de batismo com o Espírito Santo no pentecostalismo afirma. Primeiro, eles afirmam que é uma evidência que é evidenciada inicialmente pelo falar em línguas, certo? Línguas estranhas. E aqui as línguas estranhas são conhecidas como aquele fenômeno da glossolalia, né? Você tem a xenolalia e você tem a glossolalia. Basicamente, a xenolalia seria a habilidade de falar línguas já conhecidas de modo sobrenatural, certo? E a glossolalia seria a afirmação ou a pronúncia, né, de fonemas desconhecidos na nossa idiomas humanos desconhecidos, né? Fonemas soltos que são percebidos como línguas estranhas e eventualmente alguns até chamam língua dos anjos, certo? Na visão pentecostal, certo? Então, aqui tem uma coisa interessante, ó. Eles entendem que alguém pode ser crente e não ser batizado com o Espírito Santo, certo? Então, nessa visão, o ingresso ou batismo com o Espírito Santo, ele não é não é uma coisa que ingressa alguém na fé, mas ingressa alguém numa vida mais profunda de consagração, de adoração e de serviço ao Senhor, certo? Uma das críticas que às vezes os pentecostais recebem de modo equivocado é que eles dizem assim, quem não é, que os tradicionais, né, dizem, é assim, quem não é batizado com o Espírito Santo não é crente. Não. Essa crítica pode ser feita à luz da Bíblia. Aí tudo bem. Mas para um pentecostal, ele acredita que alguém pode ser crente sem ser batizado no Espírito Santo. Não é? Como eu sou tradicional e eu sigo a visão oposta, eu vou dizer assim, que todo crente, ele é batizado com o Espírito Santo. E aí dentro da minha visão, dentro do meu sistema, se alguém não é batizado com o Espírito Santo, essa pessoa não é crente. Tá? Mas não é assim que os pentecostais afirmam. Eles acreditam que alguém pode ser crente sem o Espírito Santo, certo? Então, seria basicamente essa a crença, né? Então, o John Stott, ele escreveu um artigo trabalhando a distinção entre batismo no Espírito e plenitude, certo? E eu quero apresentar aqui a visão do John Stott como um bom representante de uma visão mais tradicional, certo? O John Stott defende que todo cristão verdadeiro já recebeu o Espírito no momento da sua conversão. Ele argumenta que batismo no Espírito Santo não é uma segunda bênção, subsequente à salvação, como ensinam os pentecostais, mas é sinônimo do dom do Espírito recebido na conversão, certo? Então, e não precisa ser evidenciado pelo falar em línguas, certo? Então, quando a gente... Aí é onde as coisas começam a se misturar. Por quê? Porque você também tem o dom de línguas, certo? Então, numa visão pentecostal, todo crente batizado com o Espírito Santo, ele precisa ter necessariamente o dom de línguas, certo? E aí, numa visão mais tradicional, certo? Uma visão mais tradicional continuista, alguém pode ter o dom de línguas, certo? Tudo bem, mas alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e não ter o dom de línguas e receber outros dons da parte de Deus. Ficou claro essa parte do argumento? Eu sei que parece um pouco confuso, né? E tem a visão mais tradicional, que seria mais próxima do que Paulo creria se ele tivesse na nossa época, que seria a visão de que alguém é batizado com o Espírito Santo e não precisa ter
e não ter o dom de língua, né? Nesse aspecto. Então, são essas três visões, ó. Todo batizado com o Espírito Santo tem o dom de língua, certo? Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e esse dom é evidenciado na conversão. Essa é a visão pentecostal. A visão tradicional continuista ou carismática pode ser batizado com o Espírito Santo e ter ou não ter o dom de língua, e batizado com o Espírito Santo e não ter o dom de língua, certo? São três visões. Aí o pessoal diz assim, vou ficar com a do meio que é mais equilibrada, né? Certo? É uma forma de